Olá, tudo bem? Eu me chamo Rafael Fontes e hoje a gente vai ver um pouquinho sobre os conceitos de domínio, contradomínio e imagem, certo? Para a gente poder ilustrar, eu trouxe dois conjuntos, o A e o B, onde os elementos de A são o x e os elementos de B são os y. E a função que vai relacionar esses dois conjuntos é o f de x. Primeiro a gente vai ler um pouquinho sobre domínio. O domínio é o nome escolhido para esse conjunto devido ao papel dos seus elementos na função. Lembre-se de que o conjunto A é o que determina a variável independente. Portanto, os elementos do conjunto A possuem o domínio sobre os resultados da função, uma vez que os resultados de y obtidos dependem do valor de x escolhido. Isso é importante ressaltar. Nem sempre o nome desse conjunto vai se chamar A. A gente pode relacionar funções dos números reais a números reais, ou dos números inteiros aos números reais. A gente vai ter vários tipos de A. A é só um nome genérico que a gente está usando aqui. O importante é entender que o domínio são os valores da onde eu vou retirar a informação para passar pelo f de x ou pela função que tiver e levar a um possível valor que tem em B. Ou seja, o nosso domínio é sempre esse conjunto aqui de entrada, esse conjunto que agora a gente está chamando de A. Ou seja, da onde a gente tira os valores, que geralmente a gente chama de x. O nosso contradomínio, a gente vai ler a definição. Esse é o nome escolhido pelo fato de que nem todos os elementos do conjunto B precisam ser usados para que a função seja válida. Além disso, esse nome remete à dependência que existe entre os conjuntos A e B. O contradomínio é o conjunto em que encontraremos todos os números que podem ser relacionados aos elementos do domínio por meio de uma função, seja ela f ou qualquer outro nome. Ou seja, o contradomínio é o conjunto de todos os possíveis valores. Possíveis valores. O que a gente diz com isso? Nem sempre todos os valores que estão no meu conjunto B vão ser usados, ou seja, vão ser relacionados com o do A. Mas o contrário não é verdade. O que quer dizer isso? Que todos os valores de x têm que ter uma relação com y. Ou seja, não sobra ninguém nesse conjunto A aqui. Todo mundo que eu tiver no meu domínio, eu tenho que ter uma relação com B. Mas nem todo mundo que está no B precisa ser relacionado com A. Certo? Para ser função, o conjunto A aqui, o nosso domínio, sempre tem que achar alguém lá no contradomínio. Isso é muito importante saber. Um exemplo disso é a gente pensar numa função do tipo o taxímetro. O que o taxímetro faz? Ele relaciona quilômetros com reais. Ou seja, eu pego um número x de quilômetros e transformo em um número y de reais. Qualquer quilometragem que eu consiga encontrar tem que ter um valor de reais aproximado ou associado a ele. Certo? O que pode acontecer? Como essa máquina calcula todos os reais possíveis, todos os valores de dinheiro possíveis, pode ser que números não tenham. Pode ser que eu pule de 5,50 para 6,70. Pode ser que algum valor entre esses dois não exista para alguma quilometragem específica do A. Certo? É mais ou menos essa relação que funciona. Agora a gente vai pensar na imagem. Para pensar na imagem, a gente tem que lembrar então, todos os números x vão se relacionar com algum y. Tá? Então, o x1 nesse caso se relaciona com y2, o x2 se relaciona com y3, o x3 se relaciona com y1 e o x4 se relaciona com y4. Pode ser aqui. O conjunto imagem dessa minha função f de x aqui nesse caso são todos os valores que eu consegui chegar, são todos os valores que tiveram alguma relação. Então, o conjunto imagem para essa função e para qualquer função são apenas os valores que eu cheguei. Então, para a gente ler a definição, o que ela diz? A imagem é o subconjunto do contradomínio, ou seja, um conjunto dentro do contradomínio, né? Por isso que ele é um subconjunto, formado por todos os seus elementos que se relacionam a algum elemento do domínio, e é denominado imagem, certo? Então, a gente chegou nessa relação aqui entre domínio, contradomínio e imagem.